Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola, 3, 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Queridos, nós temos trabalhado sobre essa temática, o pastor como modelo para a igreja, e o que o pastor deve ensinar para a igreja. Então, nesse texto do capítulo 3, Paulo está instruindo o pastor Timóteo a entender que para ser pastor tem alguns requisitos indispensáveis. Por isso, um desses requisitos é aptidão para ensinar. Na semana passada nós falamos sobre hospitalidade. E na hospitalidade nós aprendemos no modelo de Cristo como acolher as pessoas. Jesus acolheu leprosos, pecadores, prostitutas. Jesus acolheu pobres, doentes. Jesus multiplicou pães para uma multidão, pelo menos 2 vezes, que temos registro. Jesus acolheu pessoas que estavam desesperadas com seus enfermos e até com seus mortos. Jesus acolheu e os ensinou o caminho da vida. Como nós temos acolhido as pessoas na igreja? O pastor é o modelo. Isso significa que você, irmão, irmã, tem que acolher as pessoas. Ah, pastor, minha casa ela não é muito boa, né? Eu não tenho copos de cristais, mas tenho o cristal da Sica. Sirva com o que você tem, com o que você pode. O que você pode dar é o melhor. Vocês lembram da oferta da viúva? Tinha muita gente colocando dinheiro no gasofilácio do templo. Jesus olha para os seus discípulos e olha para a viúva que coloca a única moeda que tinha e diz: ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu do que tinha. Sabe quem mais contribui na igreja? Não são os ricos da igreja, são os pobres. Eu me lembro nesta igreja, quando nós desafiávamos para construir esse templo, quando uma irmã deu uma oferta para comprar 2 ou 3 varas de ferro, vergalhão, 3/8. Nunca vou esquecer disso. Era uma viúva. Ela estava animada para o templo ser construído, com 3 vergalhão, né? Dava só para amarrar os filhos dela, que mais ou menos é uns 7, 6 metros, dava para amarrar eles, né? Mas os vergalhões estão aqui, minha querida irmã. E eles foram o pontapé inicial para a construção do templo. Eu estou lembrando isso num contexto de hospitalidade. Ora, aqueles 3 vergalhões estão sustentando o peso desse telhado que está acolhendo cada um de vocês aqui, que não deixa a chuva cair na nossa cabeça, o sol queimar o nosso corpo, que ajuda na construção desse ambiente refrigerado, né? Pode ficar mais frio, porque hoje em dia está meio quente, né? Mas ainda é melhor do que lá fora, né? No calor do Amazonas. Sabe, queridos, um ato que Deus considera,
maior do que de muitas pessoas. Como é que você tem agido com o que Deus tem te dado? Deus não te deu os bens para a tua exibição pessoal, para você se projetar sobre as pessoas, mas para você servi-lo, também servindo seus irmãos. E quando eu digo também, é porque você serve a Deus, servindo sua família, servindo os seus irmãos, servindo a comunidade. É muito importante quando nós lembramos disso, né? Deus nos chamou para servir. A uns ele dá mais, a outros ele dá menos. Mas ele diz: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem foi fiel no pouco, ele vai colocar ele sobre muito, porque Deus me chamou para ser fiel. Como eu tenho utilizado meus bens, aquilo que Deus está dando para eu administrar. Então, essa é a primeira parte é um dos requisitos da semana anterior. E eu encorajo os irmãos, lembrando da semana anterior, a quando chegar o visitante, né, nesse tempo de pandemia, já vá com álcool gel, né? Coloca álcool gel na mão dele, né? Receba ele com alegria. Se o cumprimento for de... Como é o nome disso aqui? Cotovelo? Você toca assim, né? É melhor dar um chute, né? Assim, chutezinho no pé, ouvir o cumprimento, não tem problema disso. Mas dê um sorriso, mas está por detrás da máscara, ninguém vê. Está ruim de receber as pessoas nesse tempo, não está, seu Eloy? Não está fácil não, né? Mas a gente pode sorrir com os olhos, né? Mas dizem que os olhos também contaminam, né? Então coloque um óculos claro, né? Não escuro. Ok. Mas hoje pensemos sobre aptidão para ensinar. Requisitos para o ministério: é necessário que seja hospitaleiro e que seja apto para ensinar. Eu acho que eu não coloquei ali na minha tela. Então, a sequência é essa: temperância, que é equilíbrio e prudência; sóbrio, que é de mente equilibrada, sadia. A palavra sóbrio, nós já falamos, é mente salva. Uma mente perdida é aquela mente poluída pelo pecado, dominada pela iniquidade. É uma mente corrompida e corrupta e corruptora. Quantas pessoas eles fazem festas ou programações com a malícia já programada, né? Chama o senhorzinho, a senhorinha, que vai trazer as filhas, né? E aí ele está de olho nas filhas, né? Uma mente perdida. Se você quer cortejar a filha do irmão Osman, ainda não está no tempo, mas quando chegar o tempo, ligue para ele: irmão Osman, tenho orado pela sua filha, posso cortejá-la? Se ele disser sim, sim, senão acabou o negócio. É assim que a palavra de Deus funciona, tá? Irmão Osman, irmã Sheila sofreram muito para formar as filhas. Aí o cara vem de bobeira, sem respeitá-los, sem honrá-los, e quer assim de qualquer jeito, Osman, tá certo? Né? Ele diz que tem uma espingarda calibre 12, né? Mas é para caçar, no tempo da caça, que está liberado aqui no Brasil. Como não está no Brasil, nos Estados Unidos tem, né? Liberação, temporada de caça, né, irmão Eloy? O senhor já caçou por lá, quando estava lá? Não, né? Tá, ainda bem, né? Então, queridos, entendam o que significa mente salva. É um arrependido, é um caminho do Senhor modesto, que tem que ver com alguém organizado, que planeja as coisas, não bagunçado, que tem um script, que tem como é que chama? A palavra eu esqueci, mas é a tradução literal que o Strong coloca, um esquema, né? A palavra, inclusive, a transliteração é esquema. A hospitalidade, que acolhe como Cristo acolheu, e hoje, aptidão, ok. O ensino é central para a vida familiar,
da igreja, da sociedade e a prioridade do ministério. Como eu vejo isso na Escritura? Quando eu leio apto para ensinar, é a tradução do vocábulo grego didáticos, que é apto e hábil no ensino. Me parece que o mestrado, ele visa habilitar o indivíduo naquela matéria específica para que ele possa ministrá-la, é assim? Né? E o doutorado pode ser um domínio daquela matéria, mas necessariamente ele não é um mestre, é? Tem que ser? Não sei, mas a Bíblia requer que você seja didático como modelo da igreja. Por que modelo da igreja? Porque o pastor vai ser o modelo do pai de família, da mãe de família, que tem sob sua guarda crianças, jovens, adolescentes, que vão aprender com eles, e neles vão aprender, e no pastor vai ser reforçado a aptidão para o ensino, porque você nasceu para ensinar. Seja como pai, seja como mãe, seja como mestre da escola, seja como pastor. Na verdade, não tem esse negócio, eu não sei ensinar, então você não vai poder casar. Porque vai ter filhos, a Bíblia manda você ensinar seus filhos, não manda? Então não case, morra eunuco, né? Use qualquer tipo de castração química, existe, né? Existem outros meios se você não se controla, mas não case, porque você vai desobedecer o mandamento de Deus, porque o ensino tem centralidade nas Escrituras. Eu nunca tinha visto assim, Ronaldo, mas depois que eu li esses textos que nós vamos ler, nós vamos entender isso. Então, é a capacidade para ensinar e humildade para ser ensinável que é requerido do ministro e para o oficial da igreja. Isso nos remete à habilidade para ensinar, que deve começar em casa e deve ser desenvolvida por capacitação e pesquisas. Por que isso? Porque para eu ser didático, eu preciso ser treinado para isso, eu preciso ganhar algumas ferramentas para fazer isso. A vida do presbítero deve ser aprender e aprender a ensinar todo o desígnio de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 23. Vamos ler juntos? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 9:35, todos juntos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. No ministério de Jesus, o ensino era central. Hoje a pessoa coloca a cura como centralidade. Você pode ser um sadio que vai saudavelmente, não vai para o inferno, vai doentemente no inferno, porque você é sadio do corpo, mas é doente da alma. O ensino vai curar a sua alma. Na verdade, eu sempre divido assim: o ensino cura o intelecto. Lembra? Sóbrio. Como é que eu vou ser sóbrio? Se eu tiver uma mente curada. O ensino cura a mente. A pregação cura a alma, porque ela anuncia a resposta para os nossos pecados. E a curar toda sorte de doenças e enfermidades tem que ver com Cristo, que olha o homem integralmente, corpo, alma, mente. Olha os três, mas tudo começa com a mente. Por isso a palavra arrependimento significa mudança de mente, de mentalidade, da forma como eu processo os pensamentos e entendo as coisas, e julgo as coisas, e sinto as coisas.
a partir do meu entendimento, não em cima de uma manipulação de massa, de um sensacionalismo. Não, a religião cristã, a verdadeira religião não é ópio, é visão, é mente aberta, é capacidade de medir, pensar, pesar, calcular, entender as coisas. Eu disse que o ensino é central, porque Jesus colocou ele em primeiro lugar. Marcos 1,38 diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois, para isso é que eu vim. Queridos, quando eu olho isto aqui, vamos a outros lugares, para que eu pregue. Como é que alguém é salvo, Bruno? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu ouvi a Maria José dizendo, é fé, Maria José. Mas sabe como é que vem a fé para o nosso coração? Romanos 10, 17, Bora, gente, me ajuda, eu não sei tudo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por que a pregação, que é um ensino sobre o meio de salvação, e o ensino propriamente dito, recebe o leque de assuntos pertinentes à vida e ao relacionamento com Deus, com os homens e com a própria natureza, porque a Bíblia nos ensina a nos relacionarmos com a natureza. Nós não precisamos dos recursos dos homens desesperados, improvisados, para cuidar do idoso, do adolescente, da natureza. A Bíblia nos instrui isso. Quem nos instrui a não jogar lixo no rio é a Bíblia. Quem nos instrui a não poluir a floresta, não destruir a floresta, é a Bíblia. A Bíblia diz para você não cortar as árvores. O cara vai andando no caminho com teçado, eu não sei se vocês já viram, e ele vai cortando só de perversidade. A Bíblia ensina-nos a termos cuidado, porque aquele golpe que você deu pode ser a parede da casa do seu irmão. Entenderam? Então, veja que Lucas 4,43 diz: ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também às outras cidades, pois para isso que fui enviado. Olha o missionário, ele tem que pregar a palavra, ser fiel à palavra. Você não foi enviado para agradar pessoas, para bajular humanos, para insistir para a pessoa ser parte da igreja. Não, é o ensino da palavra de Deus, e é inegociável. Ou você se rende, ou você está fora. Arrependei-vos. Por isso que o João Batista, muito bem colocado, ele coloca assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, raça de víboras? Porque eles estavam querendo o batismo, eles estavam querendo o céu, mas eles queriam o céu, mas não queriam o dono do céu. Eles queriam o reino, mas não queriam o rei. Eles queriam os benefícios da fé, mas eles não queriam compromisso com a fé. A fé vai mudar o teu comportamento como mãe, como esposa, como vizinha, como filho, como pai, como funcionário. Tem crentes que vai fazer a escola dominical e diz: não, deixa que eu tiro a cópia da lição lá no meu serviço, que tem muito papel chamex lá, e a impressora lá, o chefe se descuida e a gente faz. Ladrão! Aquele papel não foi comprado para fazer lição de escola dominical, não. Ah, mas a empresa é minha. Aí pode, né? Aí pode, a empresa é sua, não é? Meu Deus, como os crentes precisam mudar de mente. É aquilo que a gente falava, viu, seu Carlos? Arrependimento é um ato para salvação, mas é um processo.
para a vida cristã, para a gente ir mudando. Você não tem horário de trabalho para ficar no celular lá, viu, Vitor Mateus? Vá carregar colchão. Você é pago para isso. Senhora Maísa, chega no trabalho, cata todos os celulares, coloca lá numa caixa, né? É para trabalhar, porque funcionário que fica no celular na hora do expediente é ladrão. E foi destas coisas que nós nos convertemos para servirmos o Deus vivo. Eu estou pegando pesado, Bruno? Não, é verdade. Sabe, queridos, venha para Jesus, que a sua família vai ser feliz, Ele vai curar você. Isso não é palavra de Deus. É ensino. Corrija a sua relação com Deus apontando a cruz. O pecado é punido na cruz. Pregação. Ensino é ensinar você a ser funcionário, patrão, vizinho, né? Nunca mais você vai varrer o lixo para o lado do vizinho, você vai puxar do vizinho para o seu. Coloca no saco, e o coletor de lixo, que é pago com os nossos impostos, vai receber o lixo. E você não vai colocar espeto de churrasco no saco, porque pode espetar o coletor. Você vai colocar numa garrafa de PET, vai tampar, que é para ele não ser furado. E o vidro, a mesma coisa, você vai colocar em algo que não corte não é pobre não, é um homem muito digno, né, que vem recolher o nosso lixo. Poxa, apto para ensinar, tem todas as lições. É só uma dica, né, do que a gente pode aprender com a palavra de Deus. Jesus enviou seus apóstolos principalmente para pregar e ensinar. Mateus 28:18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos. Isso aqui é um mestre de todas as nações. Eu sou índio, você vai aprender. Eu sou afro, vai aprender. Eu sou alemão, vai aprender pelo mesmo livro, mesma lição. Não há acepção de pessoas. Mas eu sou iletrado, vai aprender ouvindo. Nós não lemos só decodificando caracteres vernaculares de um idioma. Ixi, eu falei um monte de coisa aqui. Não, nós lemos ouvindo, compreendendo, né? Eu lembro de um obreiro que nós fazíamos a capacitação para missões. Ele não conseguia ler. Tinha um pouco mais de 50 anos, mas ele entendia muito bem. E na hora que ele foi fazer o treinamento dele, ele pediu para alguém ler o texto, que ele já conhecia de memória, e foi a melhor exposição daquela manhã. E nós ficamos admirados porque tinham pessoas com cursos, com graduação, e que estavam fazendo o mesmo curso, que leram o texto, não entenderam o texto, e saíram do texto e não voltaram para o texto. E aquele irmão, analfabeto do ponto de vista da língua, aliás, da escrita, não era analfabeto do ponto de vista do entendimento. Então respeite pessoas que ainda temos no Brasil, infelizmente, que não leem, porque eles não leem os códigos escritos, mas eles leem muito bem o que ouvem, e leem muito bem o que veem. Uma irmã daqui da igreja, fazendo já o ensino médio, né? E eu disse: você se acha mais sábio do que sua avó, que não lê. Eu disse: você sabe quantas fruteiras alimentares tem na floresta amazônica? Ela: não sei. E a vovó sabe. Aí ela veio do Tucumã, Bacuri, Pupunha, Iuxi, Mari. O conhecimento é muito grande dentro da área dela. Então, vejam que você pode aprender, e então fazei discípulos de todas as nações, agora ensinando o reino de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando-os.
mas não é teoria para se exibir. Eu é que sou da igreja que ensina melhor. Eu vejo alguns presbiterianos que devem criar juízo, se converter, querendo debater assuntos internos da igreja no Facebook. Você debate no Facebook o seu relacionamento íntimo com a sua esposa? Pastor, pois é, tem coisa que é pertinente à igreja local. Mas o mundo é proibido? Não, a igreja está de porta aberta. Se você quer ouvir, venha para cá. Agora, debater em rede social um assunto que é pertinente aos crentes é como dividir a intimidade do matrimônio. Tudo bem? Deuteronômio 11, 18 diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-a a vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-os e os levantando. Apto para ensinar. Se Deus mandou eu ensinar, o que me faz habilitado para ensinar? Primeiro, essa palavra funcionou em mim. Segundo lugar, essa palavra deve ser ensinada para a prática, para a vida, e não para a exibição intelectual ou acadêmica. Cuidado, os seminaristas. Você não foi enviado ao curso teológico para humilhar o seu irmão que sabe menos teologia sistemática, diferença entre teologia sistemática e bíblica, o significado de eclesiologia. Não foi para isso. Se exibir com isso, você tem que saber o significado, vai aprender. E você vai ensinar isso. Mas para que o irmão entenda que a igreja tem uma história, tem uma estrutura, tem uma ordem, e essa ordem agrada ao Senhor. Não para mostrar que você é dicotomista ou tricotomista. Não. Mostre que você teme a Deus e que aquele ensino vai ser útil no cotidiano. Um dia eu disse para minha professora: professor, eu não gosto de matemática não, sempre fui ruim de matemática. E para que serve isso, negócio de raiz quadrada? Lá no meu interior as raízes não são quadradas, são tudo redondinhas, né? Circulares. E aquela professora de matemática foi de uma maestria maravilhosa. Ela disse: para que eu ia usar aquelas fórmulas? É claro que eu esqueci, mas ela disse o para quê. Não só aprenda, mas que isso vai ser útil, e foi útil para eu conseguir chegar na universidade. Ok, e fazer o curso que eu queria. Ok, vamos lá? Então os apóstolos entenderam bem a centralidade do ensino. Aquele relógio está certo? Tá? Dá tempo eu ir em frente? Dá, né, que a gente tem o dia todo. Atos 20, 27. Olha o que Paulo diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O ensino perpassa por toda a mente de Deus autorizada a dar aos homens. A mente de Deus é maior do que aquilo que nós temos, mas aquilo que nós precisamos, Paulo diz, eu ensinei. Colossenses 1, 28, vamos ler? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É para isso que a irmã Sheila ensina as filhas e seus alunos da igreja. Ela quer levá-los a serem perfeitos em Cristo. Oh, que coisa, né? Não é só para ensinar. Olha como a irmã Sheila sabe os livros da Bíblia todo, não. Olha como ela conhece a estrutura bíblica e o que isso implica na minha vida, no meu comportamento, na minha vida com Deus, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento no trabalho. Eu estou sendo uma testemunha fiel de Cristo, porque eu fui ensinado pela minha professora.
Eu vejo a gratidão, né, de alguns alunos da irmã Valdenise, que não está aqui hoje, né? Já estão avós os alunos dela, então significa que ela já está com a idade quase avançada, né? Mas eu vi uma senhora já com um bebê e talvez neto, dizendo: Tota, meu professor, né? Lá no sítio, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, né? Se Jesus não voltar antes. Vejam, queridos, eu fiquei feliz. Eu estava em Boa Vista, Roraima, e alguém disse: meu professor era o Antônio Moura. Quem não conhece como Antônio Moura, é Tota, né? Não estou te bajulando não, Tota, tá? Tota, tá? Tota, tá. É complicado esse negócio. Mas é bom ver isso, sabe? Como Deus deu perseverança ao seu servo, graça, aprendeu para si, passou para outro, estão inclusive retransmitindo lá naquela cidade. Atos 6:2 diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Aí eles instituem os diáconos, versículo 3: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essa é a prioridade do crente. Pastor não é para trocar lâmpada, para consertar cano de igreja, para pintar a igreja, para ficar preocupado se tem água no bebedouro, se a viúva foi assistida. Pastor não foi feito para isso, mas também não foi feito para ficar na rede lá sem fazer nada. É para estar em oração pelo rebanho, é para estar se preparando para pregar, para que o rebanho tenha uma instrução fiel, porque você vai responder perante Deus, meu irmão presbítero, ministro, se você não ensinou todo o desígnio de Deus. A igreja tem lugar para tudo. Ah, pastor, mas se o cano estiver quebrado e o pastor viu, não pode consertar? Pode, como a gente pode varrer, enxugar chão, a gente pode fazer tudo isso, mas não é a atividade precípua, não é aquilo que deve dominar a sua mente, a sua concentração e a sua dedicação, né? Eu já fiz isso com muito prazer, troquei lâmpada, fiz elétrica, né? Mas quando eu não ensinei os irmãos aqui na igreja, eles não deixam mais eu tocar, né? E um diácono aqui, ele ainda está meio assim, faltando ter jeito, né, para falar com o pastor. Reverendo, por favor, sente aqui. Ele diz: pastor, fique sentado que eu faço tudo. Tá bom, sim senhor, né? Cadê o Agnaldo? Ele faz, ele cumpre o trabalho dele, e eu fico me consagrando ao ministério da palavra. Mas aí eu quero meter o bedelho porque eu sei fazer, né? Não, pastor, é comigo, né? Tá certo. E eu louvo a Deus pelos irmãos aqui. Ontem eu tinha uma sinalização: pastor, precisa fazer isso. Então, façam. Ok. Qual o lugar do ensino na sua concepção como crente? Estou encerrando aqui dizendo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Apto para ensinar. O ensino é central. Você vai perder seus filhos, seus netos, seus bisnetos, as pessoas que você ama, se você não ensiná-las a aprender, se você não ensiná-las a valorizar o ensino, se você não ensiná-las o caminho do Senhor. 1 Tessalonicenses 5,12 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus.
E considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. E diz mais: obedecei aos vossos guias, o mestre, sede submissos para com eles, porque eles velam por vossa alma. Eu não conheço alguém que é um guardião da alma tão competente do que aquele que te ensina o caminho da vida. Velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Quem é o primeiro mestre da criança? Quem é? É o pai dele. Ah, mas para ser pai não só precisa casar e... Não, você precisa estudar. Eu estudei vários livros antes do meu casamento, com 17 anos. Meu sonho era casar e eu queria me preparar para a criação dos filhos. E eu tinha um livro chamado Ouse Disciplinar, acho que é James Dobson, né? Aí tinha outro lá, também sobre criação de filhos, a criança voluntariosa, acho que é o Dobson também. Eu estou olhando para a Francisca, ela já leu todos os livros de educação infantil, né? Também tinha aquele outro, um dos melhores, anota aí, Pastoreando o Coração da Criança, Ted Tripp, né? Assim que fala, tá? Então, pastoreando o coração da criança mudou o meu ministério, porque eu digo: Senhor, eu vou usar esse modelo para pastorear a igreja, porque eu chegava aqui para dizer o que vocês devem fazer. Não, o segredo é você chegar aqui e dizer: olha, Deus me colocou para te dar o recado dele, é o Senhor que está te ensinando, é o Senhor que está te governando, é a Deus que você está desobedecendo quando você não segue a instrução da palavra de Deus. Ah, não seja rebelde ao pastor. A mim você pode ser. Quer dizer, não pode porque Deus mandou você me obedecer. Obedeça a Deus. Se não é Deus que está no trono, você não é filho do reino, você é filho das trevas. Se não é o rei que está no trono, é o presbítero, você não é um adorador de Deus, você é um presbitolatra, você é um diacolatra, você é um patolatra não, porque pai tolatra, né? Você não é um teolatra. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Apto para ensinar é para o pastor, é para você, papai, é para você, mamãe, é para você, professora da escola dominical. Se você não sabe ensinar seus filhos, não queira ser professora não da escola dominical. Deus não quer pastor que não sabe governar a casa, que não disciplina os filhos. Então Deus não vai querer você, irmã, dando aula para criança. Mas pastor, é meu sonho. Continua sonhando, se capacitando, corrigindo os erros. É claro que não seremos perfeitos, mas estamos nos habilitando para ensinar, porque o ensino é a forma como os filhos do rei vão se relacionar com o rei. É uma grande responsabilidade, é um grande privilégio. Seu Eloy trabalhou com ensino, ele sabe que se não dá o caminho certo, eu acho que é da biologia, né? Da química, né? Vai dar problema lá no meu remédio, né? Então ele precisa ensinar direito. Que grande privilégio, porque vai ter várias vertentes isso aí, não é? Ora, e o ensino da palavra de Deus trata da eternidade, da minha relação com o eterno, com aquele que está no trono do universo. Que Deus nos abençoe.